lá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Moradia visita famílias ameaçadas de despejo em comunidade de Guadalupe. Nossa luta não é luta para embarrear aquilo que é necessidade da cidade. Se a Transbrasil tem que passar, mas as pessoas não podem ser desrespeitadas. Câmara faz homenagem a instituições de defesa dos direitos das pessoas com doenças raras. E hoje é o dia deles, 1º de outubro, dia do vereador. O vereador, ele é o político que está presente no cotidiano do cidadão. A gente observa que ao longo desses anos a função do papel do vereador passou a ser muito mais atuante, muito mais preponderante na fiscalização e para a sociedade. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a visita da Comissão de Moradia da Câmara do Rio a uma comunidade de Guadalupe. 10 famílias vivem a ameaça de despejo por conta das obras do corredor BRT Transbrasil. A questão foi parar na justiça, já que os moradores não aceitaram a proposta da prefeitura. A Comissão de Moradia Adequada percorreu ruas e casas por onde vão passar as obras do BRT Transbrasil na comunidade da Eternite, no bairro de Guadalupe, zona norte da cidade. O presidente da comissão, vereador Reimon, conversou com moradores e viu de perto a realidade de pessoas que vivem com a insegurança da remoção. Nós estamos nessa situação há 2 anos, desde 2017, quando a prefeitura veio nos procurar a primeira vez para medir as nossas casas, tirar fotos e apresentar algumas propostas que eram de interesse da prefeitura. Nós não aceitamos e aí nós estamos nessa briga há 2 anos. Qual seria a melhor proposta para vocês aqui nesse momento? A melhor proposta é uma indenização justa, já que nós moramos aqui há mais de 30 anos, quase 40 anos, nós queremos continuar na mesma localidade, onde nós temos vínculos profissional, emotivos, o nosso vínculo é todo aqui. Há 2 anos a prefeitura iniciou o processo de remoção das famílias. Os moradores reclamam que os valores oferecidos pelos imóveis estão muito abaixo do preço. Adriana Salles, moradora da comunidade há mais de 30 anos, diz que a prefeitura ofereceu realocar os moradores em outros imóveis. Já paramos em Sepetiba para ver empreendimento, já paramos na colônia Juliano Moreira para ver empreendimento também. E assim, empreendimentos não vazios, empreendimentos com pessoas dentro. Já morando, as pessoas morando, eles pediam licença, a gente tinha que ver o empreendimento que não estava nem vazio para eles apresentar para nós. E agora, por fim, eles querem nos enviar para Furque Mendes. E aí eles estão tirando o direito dos moradores lá, para nos tirar daqui, para nos enviar para um lugar totalmente fora do nosso convívio. Em um debate público realizado na Câmara pela Comissão de Moradia Adequada, representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação disseram que um estudo definiu que as casas estão em uma área pública. E depois de visitar a comunidade da Eternite, o presidente da comissão, vereador Reimon, pretende se reunir com representantes da prefeitura para decidir qual será a melhor solução para os moradores da comunidade. Quando a gente recebe as pessoas lá na Câmara, levando suas demandas, a gente tem a obrigação de retornar para essas pessoas. E o retorno que a gente está fazendo é visitando a comunidade. Aqui é uma comunidade que fica perto da fábrica da Eternite,
Logo depois dessas casas aqui tem a fábrica, é uma fábrica que constrói telhas, caixas d'água, que usa ainda aquele chamado amianto tão contraditório. E aí a prefeitura está passando aqui a Transbrasil por sobre a casa das pessoas. E aí, nesse sentido, precisa de retirar as pessoas. A nossa luta não é luta para embarrear aquilo que é necessidade da cidade. Se a Transbrasil tem que passar, mas as pessoas não podem ser desrespeitadas. As pessoas têm que, no processo de reassentamento, elas têm que ganhar um apartamento, serem recolocadas, reassentadas próximo daqui. Um segundo movimento que a prefeitura pode fazer é a chamada compra assistida. A pessoa diz que uma casa que quer comprar e a prefeitura vai lá e compra a casa. E o terceiro ponto é a possibilidade da chamada indenização, mas não é qualquer indenização. Imagina que a prefeitura está querendo dar para uma casa do morador que mora aqui há 40 anos, dá 30 mil reais, 40 mil reais. Não, a indenização tem que ser justa. E a questão da moradia também vem sendo discutida na Câmara do Rio, na CPI das enchentes. O secretário municipal de Infraestrutura e Habitação falou da dificuldade da prefeitura de construir novas moradias. O presidente e o relator da CPI criticaram o valor do aluguel social e comentaram as remoções planejadas pela prefeitura. 300 casas em quase 3 anos de governo é muito pouco. O Marcelo Crivella entregou unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida que foram contratadas antes, de 2016. E, portanto, a sua gestão só entregou menos de 300 casas. Isso é muito pouco, ainda mais no Rio de Janeiro, que precisa resolver esse problema. Pessoas em área de risco, nós precisamos fazer com que o risco deixe de existir e, muitas vezes, só é possível isso dando moradia digna para a pessoa próximo do lugar onde ela está, não com a lógica da remoção. Para isso é preciso construir unidades habitacionais para que essas pessoas possam ter o direito à moradia. E isso está relacionado às chuvas, porque as chuvas causam deslizamentos, causam desabamentos de casas que precisam ser resolvidas como política pública. O aluguel social, que hoje é a única política habitacional de fato da prefeitura, isso é lamentável, é um valor de R$400, que não é reajustado há 9 anos e, portanto, é irrisório, vale o que valia, ou valeria hoje, na verdade, o valor R$400 em 2010, hoje vale R$268. É um absurdo, não é possível. E para famílias que recebam de renda familiar, somando o que todo mundo da casa recebe, menos de R$1.800. Ora, uma pessoa que perde a casa por causa de um deslizamento, por causa da chuva, precisa de qualquer ajuda, precisa de alguma ajuda, mas não pode ser tão pouco e para tão poucas pessoas. A gente percebe que tem 3.000 pessoas hoje recebendo aluguel habitacional temporário. Mas uma grande parte dessas pessoas tem a ver com obras da prefeitura que precisam de demolição de algumas casas. Aqueles que são de desastres, a gente precisa atender de forma melhor. Não é possível que a prefeitura não consiga sequer reajustar o valor do aluguel social pela inflação. O imposto que todos nós pagamos, o IPTU e o ISS, o ITBI, eles são reajustados. O ITBI não é proporcional, mas o IPTU e o ISS são reajustados todo ano e pela inflação. Por quê? Que o aluguel social, que é algo que a prefeitura paga, não é também reajustado pelo mesmo índice, por exemplo. É preciso discutir esse tipo de situação para não deixar aquelas pessoas que mais precisam de cuidado absolutamente abandonadas à própria sorte. Essa é uma condição histórica da nossa cidade. É um problema que vem pelo menos desde o Pereira Passos, que é o poder público agir para garantir os interesses do mercado imobiliário acima dos interesses da população. Isso aparece em vários momentos da nossa história. Por exemplo, a remoção dos moradores da Praia do Pinto para a construção da Selva de Pedra, um grande empreendimento imobiliário. Isso faz parte da nossa história. E muitas vezes o pretexto para se remover os pobres e instalar depois a especulação imobiliária é o pretexto ambiental. O exemplo mais recente disso foi a Vila Autódromo. Foi devastada também com argumento ambiental. Mesmo com as universidades apresentando um projeto que resolvia os problemas ambientais sem remover ninguém, a opção foi fazer a remoção porque ao lado foi construído um hotel de luxo. Então, é uma questão de submissão do poder público ao interesse privado. Isso é muito importante que mude. Isso tem consequências na questão das chuvas da cidade, porque boa parte dos problemas urbanísticos que provocam as enchentes está na cidade legal, não na cidade ilegal. E a prefeitura, toda hora que fala sobre esses problemas, só fala sobre a cidade informal.
Reuniões de comissões parlamentares de inquérito e solenidades de entrega da medalha São Francisco de Assis. Veja as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 1º de outubro, reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, com o objetivo de continuar a discussão sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Economia Solidária. Também na terça-feira, 1º de outubro, reunião da Comissão de Educação, atendendo à solicitação do CEP. Terça-feira, dia 1º de outubro, abertura oficial do Outubro Rosa. Quarta-feira, dia 2 de outubro, reunião deliberativa da CPI que investiga e apura as condições de trabalho de professores, merendeiras e demais funcionários e trabalhadores dentro das escolas municipais. Também na quarta-feira, dia 2 de outubro, audiência da CPI para apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas que ocasionaram o desabamento da estrutura de concreto no teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas, com a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, e técnicos da Coordenadoria Geral de Projetos. Quinta-feira, 3 de outubro, audiência da CPI com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, com a presença do secretário da Casa Civil, Paulo Albino Santos Soares. Também na quinta-feira, dia 3 de outubro, audiência da Comissão Especial com a finalidade de acompanhar, estudar e fiscalizar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas políticas do município do Rio de Janeiro, sobre a cadeia de reciclagem do plástico, com a presença de representantes da indústria do plástico e da Conlurb. Sexta-feira, dia 4 de outubro, solenidade sobre o Sínodo da Amazônia. E você vai ver no próximo bloco. No Dia do Vereador, cientista político fala da importância do trabalho legislativo. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Nesta terça-feira tem comemoração no Palácio Pedro Ernesto. Em 1º de outubro é celebrado o Dia do Vereador. A data homenageia o cargo político do representante legislativo de uma cidade. Com várias atividades parlamentares previstas para esta terça, os vereadores vão comemorar a data trabalhando. Se depender dos desafios, os vereadores têm muitos motivos para comemorar o dia deles. Nesta legislatura, já foram 10 CPIs em pauta, além do processo de impeachment do prefeito do Rio. Os homenageados do dia se dividem entre audiências públicas, debates e solenidades. As representatividades cresceram, assim como as causas que definem os mandatos ficaram mais definidas. O vereador, ele muda fiscalizando o trabalho do Poder Executivo. Se o Poder Executivo, se a Prefeitura, ele não está fazendo o seu trabalho devido numa região, cabe ao vereador, muitas vezes por intermédio do próprio morador, do próprio cidadão, que aciona o Poder Legislativo, que aciona o vereador, cobrar essas atitudes, essas ações para uma melhoria na região, no seu bairro, e não só nesse trabalho local, mas também de uma maneira mais ampla, uma maneira mais holística. A rotina dos 51 vereadores é acompanhada de perto pela jornalista Anete por mais de uma década. Ela é assessora-chefe da Câmara Municipal do Rio. Nesta legislatura, a gente já observa que até dentro do próprio momento político, porque pelo que o país passa, e assolado aí por essa crise financeira em todas as cidades, todos os municípios, todos os estados, no país inteiro, a gente observa uma função mais atuante na área da fiscalização. Chegamos a ter aqui no Parlamento Carioca 10 comissões parlamentares de inquérito funcionando ao
mesmo tempo. Tivemos processos que, se não me falha a memória, 2 processos de impeachment, mais um que seguiu todo o seu rito até o final. E a gente observa que, ao longo desses anos, a função do papel do vereador passou a ser muito mais atuante, muito mais preponderante na fiscalização e para a sociedade. Não só como fiscalizador, mas também buscando alternativas, propondo soluções para a gente enfrentar esse grande problema que é, até hoje, a crise financeira. O Dia do Vereador foi criado através de uma lei federal da década de 80. O decreto definiu o dia 1º de outubro porque foi nesta data que o ex-imperador Dom Pedro I oficializou as normas que definem um cargo de vereador. Até a década de 60, os vereadores não eram remunerados no Brasil. A data homenageia o cargo político do representante de uma cidade. Eles são encarregados de funções executivas ou legislativas, propõem leis, podem pedir alterações ou emendas em leis já existentes, são fiscalizadores, representantes do povo, sempre atentos com os temas da administração municipal. Um elo entre a população e o poder legislativo. O vereador, ele é o político que está presente no cotidiano do cidadão, né? Aqui no caso do cidadão carioca. É ele que sabe diretamente o que está acontecendo no nosso cotidiano, ele que pode cobrar da prefeitura, questões de zeladoria, é ele que fiscaliza a aplicação do orçamento, dos impostos do cidadão carioca, enfim, que aí reverbera para a educação, saúde, trânsito. Então, a questão é que muita gente não entende essa importância, essa amplitude do trabalho do vereador. O legislativo hoje está em alta, não só no âmbito do município, mas também no estado e muito mais presente e mais preponderante a nível federal, porque a gente vê o legislativo como parceiro, né? Obviamente fiscalizando, obviamente tomando conta do gasto público, mas também participando aí das grandes reformas, né? No âmbito de Brasília, que são as reformas da Previdência, a reforma tributária, e aqui no Rio de Janeiro, buscando soluções para a gente melhorar a prestação de serviços básicos para a população, que é na área de saúde, na área de educação. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga as unidades de saúde a divulgar a relação de servidores presentes. Projeto de lei autoriza taxistas a transportar bicicletas. Proposta em tramitação determina prioridade na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas para pessoas com albinismo. Projeto em análise na Câmara do Rio isenta veículos rebocados em estado de emergência, calamidade pública ou de crise do pagamento de multas e diárias nos depósitos públicos. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao servidor público e integrante do movimento SOS Camboatá, Felipe Cândido. E nessa segunda-feira, 13 instituições de defesa dos direitos das pessoas com doenças raras receberam moção no plenário da Câmara de Vereadores. Caracterizadas por ampla diversidade de sinais e sintomas, as doenças raras têm diagnóstico difícil e causam sofrimento aos afetados e suas famílias. A Organização Mundial de Saúde considera a doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Estima-se que existam entre 6.000 a 8.000 tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Além de entregar as moções, o vereador Átila Nunes comprometeu-se a apresentar um projeto de lei para criar o Comitê Municipal dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras. Eu me sinto muito honrado de fazer, mais uma vez, fazer com que haja visibilidade para a causa, para que nós tenhamos dentro das esferas públicas o espaço tão merecido, não só pelos pacientes, mas também por vocês, familiares, para que essa causa ela não seja em vão, para que outras pessoas se sintam encorajadas para seguir em frente e brigar por essa causa. Vereador, parabéns. Tenha certeza que essas moções que você nos entrega hoje, você também tem parte delas, porque você é fundador do Comitê Estadual de Doenças Raras. Então, eu não só te agradeço, como eu te parabenizo por essa iniciativa.
E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.